Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Que quem vos fala é a apóstola Ivana de Lima, serva do Senhor Jesus, trazendo mais um dia a mensagem, que se encontra em Números 35, do versículo 22 ao 35, onde vamos falar dos assassinatos acidental e aquelas pessoas que eram verdadeiros assassinos mesmo, que fazia friamente. Amém? Então vamos ler a mensagem de hoje. Mas, se casualmente o empurrar, sem inimizades, ou jogar sobre ele qualquer instrumento sem maus intentos, ou se deixar cair sobre ele alguma pedra sem o ver, de que possa morrer, e ele, não sendo seu inimigo, nem procurava o seu mal. Quer dizer que foi acidentalmente, Nesse caso aqui. Então, a congregação julgará entre o preferidor e o parente do morto, conforme a estas leis. Então, aqui haveria um processo que ele deveria ser conduzido pela congregação. Então, a congregação livrará ao homicida da mão do parente do morto, e a congregação fará voltar para a sua cidade de refúgio, na qual havia se acolhido, e morará nela até que morra. O sumo sacerdote, o qual foi ungido com azeite santo. Jesus é o nosso sumo sacerdote. Sua morte satisfaz todas as reclamações contra nós e nos deu a nossa liberdade. E se o homicida sair fora do termo da sua cidade de refúgio, para onde se acolheu, e o parente do morto o achar fora do termo da cidade do refúgio, e o parente do morto matar o homicida, não será culpado por isso. Se o indivíduo saísse da cidade de refúgio antes da morte do sumo sacerdote e fosse morto por amigos ou parente da vítima, ele não seria considerado culpado de nenhum crime, pois deverá o homicida habitar em sua cidade de refúgio até que morra o sumo sacerdote. E depois que morre o sumo sacerdote, o homicida voltará para a terra de sua posse. Ali estará protegido por lei. Aleluia, Deus da glória. E estas coisas vos serão por regulamento de direito para as vossas gerações em todas as vossas habitações. Quando Cristo viesse, aquele que, como nosso sumo sacerdote, cumpriria todas as obrigações legais, silenciando estas leis particulares. Cristo satisfaz todos os requisitos da lei em todo o aspecto e o fez para a sua vida perfeita. Ele também recebeu o castigo que era exigido pela lei ter sido quebrada, algo de que todos eram culpados, exceto Cristo. E fez isso ao morrer na cruz, está lá em Gálatas 3, do versículo 13 e 14. Assim, quando uma pessoa aceita e recebe Cristo como seu salvador pessoal, todas as reclamações da lei são satisfeitas nesta aceitação. Qualquer que matar alguém por depoimento de testemunhas, morrerá o homicida, mas uma só testemunha não testemunhará contra pessoa alguma para que morra. Sobre a lei de Moisés,
tinha que haver 2 ou mais testemunhas oculares de crime antes que a pessoa pudesse ser morta. Uma só testemunha ocular não era o suficiente. Tal atitude demonstra o alto valor que Deus dá a uma vida. E não recebereis resgate pela vida do homicida, porque está condenado à morte, pois certamente morrerás. Se houvesse 2 ou mais testemunhas oculares de crime, a pessoa culpada deveria ser morta. Tampouco tomareis resgate do que acolheu a cidade de refúgio. Ele não poderia reclamar segurança e amparo em nenhuma das cidades de refúgio, como alguém que tinha matado acidentalmente o outro, para que volte a viver em sua terra até que morra o sumo sacerdote. As cidades de refúgio nunca deviam ser um refúgio para assassinos. E não contaminareis a terra onde estiverdes, porque este sangue faz profanar a terra, e a terra não será espiada de sangue que foi derramada nela, mas sim pelo sangue do que derramou. Se uma pessoa cometesse assassinato a sangue frio e houvesse 2 ou mais testemunhas oculares, tal pessoa podia ser executada e não fosse observados os procedimentos necessários. Em tais situações, a terra se contamina. Portanto, tendo em vista os milhares de abortos feitos a cada ano nos Estados Unidos, a terra está contaminada com sangue. Um dia Deus terminará o devido preço por isso. Não contaminareis, pois a terra onde habitais, no meio da qual eu habito, porque eu, o Senhor, habito no meio dos filhos de Israel. Eles estavam sobre a lei. Entretanto, isto também se aplica na atualidade às nações do mundo que se consideram cristãs, né? Deus não muda. E como Deus não pode nunca mudar, ele abomina, né? É abominável. Porque a terra está cheia de sangue, é assassinato. Muitas vidas são ceifadas a cada minuto, né? A cada minuto alguém morre. A cada minuto acontece alguma coisa. E eu quero te dizer, amado irmão e irmã, a palavra de Deus, ela vem para que seja cumprida, né? Então, naquele tempo, foi contestado. Por que tinha aquelas cidades, né? Para abrigar, mesmo que a pessoa matou sem intenção de matar, né? Mas veio a ira, né, naquele momento, porque nós sabemos que a pessoa irada, a pessoa é capaz de matar ou de mandar matar, né? A ira faz isso. E nós precisamos entender que nós somos carne, nós somos seres humanos, falhamos. E muitas das vezes a morte é espiritual também. Muitas pessoas matam espiritualmente também, não só tirar o sangue daquela pessoa através de um assassinato, né? Mas também há aquela morte espiritual, né? Que muitas das vezes acontecem certas coisas na tua vida ou na minha vida que nos deixa assim pensativos, né? É como se o espiritual tivesse, de certa forma, se desligando de tudo, não querer saber mais de nada, não. Porque acontece. É por isso que eu sempre peço assim, que as pessoas orem pelo teu pastor. Queira o bem do seu pastor. Faça o bem, para você receber o bem, faça o bem.
Porque aqui, nessa palavra, havia uma cidade que abrigava, né, esse tipo de assassinato, né? O acidental e aquele também, que ele já tinha o instinto de matar, né, de querer tirar a vida de alguém. E a pessoa com ira, ela tira, né, a vida de alguém, sim. Porque a pessoa não consegue se controlar, a ira, né? E tudo isso acontece. Mas que o nosso soberano Deus, eterno Pai, venha te guiar. Peça sabedoria, peça conhecimento, discernimento de tudo que o Senhor, Ele vai te dar. Ele vai tirar o mal, Ele vai arrancar, né? O que está te machucando. Esse é o nosso Deus. Que o nosso soberano Deus, eterno Pai, venha agir no meio da tua parentela, na tua vida. Ontem eu fiz uma live lá com o reverendo Nazildo Reis, né? E eu creio que foi uma bênção. Porque mais de 1.000 pessoas entraram. Mais de 400, mais de 500 ficaram ouvindo, né? Porque você tem que dar um testemunho e um bom testemunho de vida, né? Para que as pessoas possam te conhecer, conhecer teu trabalho. Precisa fazer. Então tá lá no YouTube. Procure, busque, que você vai achar. Tá lá no meu Face. Conheça um pouquinho da minha vida, porque até para falar mal de uma pessoa, a gente tem que conhecer, saber um pouco da vida da pessoa, né? Falar bem ou mal, a gente tem que conhecer. Então tá lá, eu falei um pouco e foi uma bênção do que eu vivi, do que eu tenho vivido. Então esse é o Deus da vitória, é o Deus que eu te apresento. Confia, faça a vontade de Deus. Ore por quem te odeia. Ore por aquelas pessoas que ninguém valoriza. Ore por elas. Ore pelo seu pastor, o pastor que ministra. Ore por eles também, eles precisam da tua oração, amém? Que Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Amém.